Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais um dia, né, do nosso estudo, nossa imersão essa semana sobre alguns pontos importantes para a nossa vida, né? Espero que esteja ajudando, espero que esteja fazendo vocês refletirem, né, preenchendo a mente de vocês, renovando a mente. Eu vou começar orando por vocês. Fechem os olhos. Querido Deus, obrigado pelo nosso dia, obrigado pelos livramentos que o Senhor nos dá. Obrigado por este momento, por todos que estão aqui ouvindo, Senhor, que essas palavras ditas hoje nesse encontro entrem no coração e na mente das pessoas, que as mentes sejam renovadas, que os corações sejam acalmados, tranquilizados. Tire a ansiedade, tirem o cansaço, tirem o nervoso, o medo de todos que estão aqui, todos que estão se sentindo cansados e sobrecarregados, que eles venham, Senhor, buscar a Ti, que é somente através de Ti nada nos traz cansaço, nada nos traz sobrepeso, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço e abençoo, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu trouxe hoje líderes que mudam a história. Nós somos líderes que mudamos a história. Você que ainda não é líder, já está se preparando, você é um líder que mudará a história, né, de uma nova geração. Quem são esses líderes, essas líderes? Quem possui superpoderes? Não. São aquelas capacitadas, influentes? Não. Deus procura mulheres que estão dispostas a dizerem sim ao chamado. É só isso que ele espera, sim ao chamado. Mulheres dispostas a fazer a obra para o Senhor, apesar delas, das suas habilidades e capacidades. Mulheres que possuem profundo desejo de agradar ao Senhor e cumprir a sua vontade. A principal característica de todas é o desejo de agradar ao Senhor, né? E agradar também nos traz uma gratidão. Quando a gente quer agradar alguém, é porque a gente tem gratidão àquela pessoa, né? Então, quando a gente quer agradar a Deus, é porque nós temos gratidão. Nós fazemos por gratidão, né, o nosso serviço. Então, essas mulheres atraem os olhos do Pai. O Pai fica muito contente. João 20:11 fala que Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. A importância que tem a mulher, né? Os homens que estão aqui, né, vão começar a olhar as mulheres com mais respeito, com mais carinho, com mais atenção. As primeiras pessoas que foram contar aos discípulos que Jesus estava vivo foram quem? Foram homens? Foram mulheres. Essas mulheres levaram a boa notícia, essas mulheres levaram a boa nova, né? A notícia que Jesus estava ressuscitado. E essa notícia fez parte do evangelho, então vamos supondo que elas levaram o evangelho ali, né? É incrível quando a gente lê isso, né? E como Deus usa as pessoas, né? Para mostrar a importância que a mulher tem também, né? Na vida cristã. Tem algumas denominações que não enxergam a pastora como pastora, mas a partir do momento que essa mulher, né, esposa do pastor, está cuidando das irmãs da igreja, ela está pastoreando também, não deixando essas irmãs perderem, né? Tem denominações que o homem cuida dos homens, a mulher cuida das mulheres. Então, assim, por que não, né, dar um mérito de pastora para elas? Não por cargo, né, mas por um encargo, né? E o Senhor é atraído pelo nosso coração. Se nós estamos frente ao ministério ou participando de um ministério com o coração, ele percebe. Então, quando a gente fala de um encargo, né? O Senhor procura aqueles que têm o encargo pela sua obra, não só o cargo. Ah, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou a líder. Não, tem que ter o encargo, ter a responsabilidade, a obrigação, a incumbência de fazer o seu melhor ali, né? Aquelas que têm encargo pela obra de Deus não conseguem fazer vista grossa para o que acontece à sua volta. Eles não se conformam com as coisas que vêm, né? Então, elas são as pessoas, eu falo agora eles e elas, né? São diligentes, são aqueles que possuem
quem possui a diligência se destaca dos demais, né? Na obra de Deus, precisamos ter essa característica, né, que deve ser aplicada em tudo o que for confiado em nossas mãos. Ser diligente, né, não são procrastinadoras, elas têm posicionamento. As pessoas diligentes, elas sabem o que elas querem, não deixam nada para depois, é o sim prontamente. A obra de Deus não pode ser feita com o pensamento e atitude de, se conseguir, ótimo, se não conseguir, né, não posso fazer nada. Então a gente não pode pensar assim. Liderar pessoas na casa de Deus é executar tarefas que são confiadas a nós. Então, avalie o seu coração, avalie o coração das pessoas que estão ao seu lado, né? Outra característica também muito importante, essas pessoas, os líderes, são zelosos, né? Faz tudo com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor e capricho. Não digo capricho de saber recortar, colar, não. É o capricho de fazer tudo com amor e tentar fazer o máximo que as pessoas percebam esses detalhes, né? Ser perseverantes, né? Perseveram, isso é um ponto muito importante. O encargo plantado no nosso coração é que não nos deixa desistir e nos faz preservar rumo ao alvo, firmar nossos passos ao propósito a ser alcançado. Líder que não persevera para diante de qualquer desafio. E aí, por quê? Cedem ao desânimo, à vontade própria. Então, muito importante que a gente trabalhe o fruto do Espírito. Lembra que eu falei, eu acho que, não sei se foi aqui, se foi nos estudos, que são tantos estudos, mas o amor e o domínio próprio são os principais. O amor, porque é um mandamento, né? Segundo a Bíblia, é o maior mandamento. A Bíblia toda se resume no amor. E o domínio próprio, que a gente consiga dominar as emoções, pensamentos, sentimentos, atitudes. Então, assim, tem alguns fatores como uma pressão, doença, dificuldade financeira, são desafios que ocorrem principalmente com os líderes. Não é porque está na liderança que está mais protegido quanto a isso. Pelo contrário, muitas vezes tem um maior ataque, né? Então, os líderes que entendem que se desistirem, as crianças se perderão, as crianças morrerão espiritualmente, sempre as crianças, esse líder não abandona. Em Lucas 9:62 fala, mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se você colocou a mão no arado, eu vou, e você olhar para trás, você não está sendo digno para o reino, né? Quando você coloca a mão. E essa frase assusta muita gente. É por esse motivo que nós temos uma grande dificuldade em termos voluntários hoje nos ministérios. Não digo só infantil, principalmente do infantil, mas porque as pessoas não querem pegar no arado. As pessoas querem estar lá servindo para mostrar que estão servindo, uma fuga talvez para não ficar no culto. Então tem N motivos da pessoa querer servir, né? Mas o mais importante é quando a gente diz o sim. Falou sim, persevere. Não se abale no primeiro desafio, não pare, não retroceda. Parar é retroceder, é deixar de avançar. Tá bom? Não olhe para trás. Por causa do chamado das crianças, por causa do Senhor, avançamos rumo ao propósito, caminhando para frente sem retrocesso. Moisés teve que chegar ao fim de si mesmo para entender que não era na sua força, mas na sua insuficiência que o poder do Senhor se manifestaria. O Senhor não precisava de competência, habilidade, ele só precisava de uma pessoa disposta, né, a favor do povo. E assim também, Deus só precisa de nós, né? Porque ele não pode agir quando a gente não fala sim. Ele só age quando a gente está aqui. Eis-me aqui. Então eu quero que todos falem de onde estão aí. Eis-me aqui, Senhor, me usa. E deixa ele usar. Muitas pessoas falam isso, mas na hora que Deus chama, dá um passinho para trás, né? Então sejam a sarça, ela se queimava, mas não se consumia. Então sejam sarça ardente no reino. Creia e continue perseverando, porque o Senhor lhe dará vitória. E quando a gente fala sim, a gente está pronto de coração, com gratidão para agradar o Senhor, para servir,
a nossa vida começa a se alinhar de uma maneira sobrenatural e nem a gente entende. Sai do entendimento humano porque é sobrenatural. O natural a gente entende, o sobrenatural não. Então é muito lindo o que Deus faz na nossa vida pessoal depois. Claro que a gente não vai fazer isso em troca, mas é uma consequência, né? Porque tudo que a gente lança positivo volta positivo. Então é muito importante. Deus confiou as crianças a nós, né? Porque nós, às vezes, somos a única opção dessa criança. Vocês já pararam para pensar? Tem muita criança que não recebe um sorriso. E quando chega na igreja, a tia tá lá sorrindo na entrada, sorrindo durante a ministração, sorrindo quando está louvando. E essa criança está recebendo o quê? O amor através do nosso sorriso. Né? É uma coisa pequena, mas para eles aquilo é tudo. Aí você não entende por que aquela criança quer tanto ir para a igreja e não vê a hora de chegar no domingo. Né? Quando você não está na sala, a tia não veio, você faz a diferença onde você está. Não é que a criança tem que estar grudada a você, criar, não é idolatrar, não. Mas é o carinho, ela sente o amor, ela se sente amada. E como nós somos usados por Deus, ela acaba sentindo o amor de Deus também, através das nossas vidas. Só que tem uma coisa, gente, todos os líderes, eles passam por sacrifícios, renúncias. Eu falo por mim também, né? Não sou diferente de ninguém. E também tive que renunciar e renuncio todos os dias muitas coisas. Tem que estar disposto, né? Mesmo que o cansaço venha, o desânimo, sim, eu vou estar lá e parece que Deus dá ânimo. Nós fomos chamados para nos desgastar. Descansar é só no céu, gente. Aqui nós vamos nos desgastar, assim como Jesus. Você acha que Jesus não chegou nos limites dele? O dia inteiro andando no sol, porque lá, né, muitas vezes no deserto, no pleno sol, imagina, às vezes sem água ali naquele momento, sem comida. Ele não precisava passar por nada disso e passou para mostrar pra gente o quanto nós temos que aprender ainda, porque nós não aprendemos. Na primeira dificuldade a gente pula fora. Tá muito fácil trocar de igreja, tá fácil de trocar de família, tá fácil de trocar de marido, esposa, tá muito fácil trocar de filho, cuida mais do filho dos outros do que o próprio filho. Então, assim, tá muito fácil, a gente tá num mundo fácil. Então, quando tem um desafio, um sacrifício, acabou o mundo, acabou para mim, minha vida já era, eu estou consumindo. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e às vezes coisas importantes na nossa vida, que a gente acha que é importante, né? Renunciar não fala de a gente fazer um voto de pobreza, tá? Eu vou entregar tudo que é meu, como muita igreja prega. Não, eu vou entregar tudo que é meu e ficando sem nada, eu estou renunciando minha vida, como se eu estivesse dando chicotadas em mim. Não é assim, né? Não é dar carro, casa, bens, não. Né? O Senhor apenas pede que tenhamos como se não tivesse. Viva para o Senhor e sirva com tudo o que tem. Tem pessoas que têm somente o coração para entregar para Deus e é isso que Ele quer. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o seu carro, ele não quer a sua casa, ele não quer nada, nada de nós, nada. Claro que se a gente tiver um carro e esse carro for útil para o uso do reino, né, buscar as pessoas em casa quando chove, pegar a turminha de crianças para levar para a igreja, vamos todo mundo passear, levar as pessoas, dar uma carona, ajudar um irmão a transportar algo. Bênção, você está usando para o bem do reino. A sua casa pode ser um lar hospedeiro, um lar ali para formar um grupo, para trazer crianças ali, para cuidar de crianças, né? Então, por que não usar minha casa, meu carro, o que eu tenho para as pessoas? Então, é nesse sentido a gente usar o que tem, né? E não dar tudo o que tem e ficar sem nada, tirar de nós. A partir do momento que a gente tira o que é nosso para dar para os outros, a gente dá algo que a gente compra ou algo que a gente não está usando, mas coisas boas, tá? Tô falando também no caso de doação. Eu vou dar um exemplo. A doação. As pessoas dizem que quanto mais eu doar, mais eu vou receber e o Senhor vai se alegrar. Tem um limite. Você vai dar o que você pode. Você não vai dar o que você não pode. Fazer o que você não pode. Porque o Senhor não quer que você passe necessidade nem a sua família. Se tirar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, para dar para os outros, você está pecando. Porque Deus não quer isso. Você desonrar sua família, você fazer sua família não prover a família, ele não quer isso.
né? Não prover a família é até um ato de repúdio, né? Não, sirva a sua família. Não é que vai dar o resto para os outros, mas a parte que não está sendo usada, você dá para o outro, tá? Mas sempre cuide primeiro de si. É o que Deus quer, que a gente se fortaleça para depois fortalecer o outro, né? Se alimentar para depois alimentar o outro. O padrão de Deus, ele é alto, né? E para quem quer ser o seu discípulo, é alto também. Nós temos um chamado importante que é para formar a próxima geração, né? Está nas nossas mãos, não negocie o que Deus tem para nós, não podemos negociar. Eu vou passar aqui um outro estudo. Eu tenho até um tema, né? Esse capítulo desse livro, atolado até o pescoço e amando isso. Em Salmos 61 fala assim: desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. O processo de crescimento de Deus na nossa vida vai envolver fraquezas. Essa jornada desafiadora de desenvolver intimidade, dependência, fé e descanso irá nos colocar em situações que nossa força natural, habilidades, energias são assim no limite, ficam no limite. Isso é parte do processo. Não sei você, mas eu realmente não gosto de experimentar a fraqueza. E aqui, quer ver nessa parte? Aqui. Quando leio a Bíblia, percebo que além de não poder evitar a fraqueza, quando sigo Jesus, preciso ter uma determinada atitude em relação a ela. No Novo Testamento, a atitude em relação a ela, no Novo Testamento, Paulo, Pedro e Tiago, todos falam sobre essa atitude. Eles não falam sobre tolerar ou suportar fraqueza, como ranger os dentes. Eles falam sobre alegria, regozijo e exultação. No 2 Coríntios 12 fala: regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Mesmo com tudo isso, as pessoas se alegram ali na Bíblia. Por que nós não vamos nos alegrar, né? Considerem motivo de alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, de 2 a 4. Então, gloriamos nas tribulações, alegramo-nos nas tribulações. Tribulação produz perseverança. A gente persevera quando tem tribulação. Quando a gente desafia e passa, a gente ganha muito mais disposição. Pedro, Paulo e Tiago dão a mesma explicação. Experimentar fraqueza nos dá acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. Fé comprovada e força sobrenatural. São duas coisas que a gente recebe quando a gente passa por uma tribulação. Nós temos uma fé comprovada, que a gente está passando, persistindo, embora acontecendo. Quando passa, nossa fé nos trouxe naquele caminho, nos guiou esse tempo todo. A fé em quem? Em Deus. E a nossa força sobrenatural. Deus dá uma força que não é. A força natural a gente conhece. A sobrenatural é força de Deus. Então, em todo momento, Deus está ali, né? Tanto na fé quanto na força. Em Hebreu 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é provada nas fraquezas e nas incapacidades que temos, onde tudo estaria perdido se Deus não aparecesse. Né? Ali que ele trabalha, ali que ele usa. Esse é o lugar que nós evitamos, né? E não queremos estar, mas é nesse lugar que ele nos levanta. No verso 8 do Hebreus, fala assim, 11:8, né? Persiga-os e é certo que vocês o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. No meio das fraquezas, Davi colocou sua fé no Deus do impossível e não apenas evitou ser morto, mas recebeu forças para restaurar completamente uma situação que quase o destruiu. Então é nas fraquezas que o Senhor nos levanta. Então, eu preciso ter fraqueza? Não é isso. Você vai caminhando. Se aparecer um desafio, você fraquejar, né? Em algo que o inimigo conhece, né? Quais são as nossas fraquezas.
Então, assim, a fraqueza, de repente, a pessoa fala alto comigo. Eu não gosto que fale alto comigo. Aí vai encontrar uma pessoa um líder que fala alto com você. O que você vai fazer? Retroceder? Ou você vai desafiar? Vamos desafiar. Quando a gente desafia, nós temos fé e força. Fé comprovada e força sobrenatural. E aí faz com que uma coisa é crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que temos esperança na vida eterna dele. Outra coisa é pôr a nossa fé no Deus que ressuscita os mortos, conforme ele nos leva a experimentar fraquezas. É aqui que a nossa fé se torna real. Quando a gente coloca a fé em Deus, né? Aquele Deus que ressuscita os mortos. É bem profundo isso. É um estudo muito profundo. Ele nos convidou a entrar na parte mais funda, né? Por quê? Quando a gente entra na parte mais funda, é pela fé, porque a gente não vê o que está acontecendo. Quando a gente está no mar, no rasinho, a gente consegue até ver nosso pé. Então a gente sabe o que está acontecendo. Quando a gente vai para o alto mar, a gente não sabe o que tem ali. Então, quando a gente mergulha ali, a gente mergulha na fé, né? De que tudo vai dar certo, que a gente vai ver coisas lindas, vai voltar para casa, enfim. Então, essa é a nossa fé, em que a gente não vê, né? Então, ele chama a gente para ir para a parte mais funda, que é aí que a nossa fé é aumentada. Mas ele não sai de perto. Ele fica conosco ali o tempo todo. E é essa experiência que ele quer de nós. Saber, né? Ele queria que nós soubéssemos que ele sempre estava conosco nas fraquezas. Em momentos que pareciam sido fracasso, morte, perda, ele estava dizendo o que para nós? Ele diz: essa história não acabou. Eu sou o Deus que ressuscita mortos. Quem é que ressuscita mortos, gente? Algo sobrenatural. Então, algo sobrenatural está conosco. E estou cuidando de tudo. Estou cuidando de você. Há uma intimidade com Deus que só conseguimos experimentar em momentos de fraqueza. Quando tá tudo bem, a gente não tem essa intimidade com Deus porque a gente às vezes nem pensa nele quando tá tudo bem, né? É na fraqueza. E às vezes, eu tava conversando uma vez com uma moça, né, uma liderada, e ela machucou o pé e ficou um tempinho, né, sem ir pros cultos, sem trabalhar, né? Ela quebrou o tornozelo. E aí tem aquele questionamento, mas por que aconteceu isso comigo? Bem nessa época que não podia acontecer. Por quê? Por quê? Porque aquele monte de porquê. E muitas vezes acabamos o quê? Culpando Deus, né? A culpa é de Deus. Ah, isso é do inimigo. Ai, Deus. Mas assim, na verdade, não é que a culpa é de Deus. Mas o que a gente pede, o que a gente pensa, né? Isso acaba refletindo na nossa vida. Ela pedia muito descanso. Ela falava, eu tô cansada, eu precisava descansar, não vejo a hora de entrar de férias, sabe? Esses questionamentos, essas murmurações. E aí, no fim, ela descansou, né? Ela descansou. Só que ela não entendeu que foi ela que escolheu, ela que pediu isso para Deus. Temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, o que sai da nossa boca, né? É muito sério isso. Com as nossas atitudes, pensamentos. E aí ela descansou, né? Eu falei para ela, só aproveita, olha o lado bom. É o momento que você tem mais intimidade com Deus. Às vezes ele dá uma pausa na nossa vida, né? Quando a gente está muito acelerado também, acaba se afastando um pouquinho, ele, opa, volta aqui. Ele vai dando aviso, aviso, a gente vai deixando até o ponto que ele faz o quê? Ele faz a gente dar uma paradinha, seja por geralmente a paradinha dele é uma perda de emprego, é uma doença, não é coisa boa, é uma fraqueza ali, né? E aí é onde nós criamos o que? Mais intimidade. É onde mais a gente clama e busca Deus. É nesse momento. Quando tá tudo bem, às vezes a gente nem lembra. Saber que Ele está conosco diminui a pressão e a ansiedade de assumir alguns riscos. Então, servir para muitos pode ser encarado como um risco. Mas quando a gente sabe que Deus está junto, você não tem medo. Vai, só vai. Ele vai alinhar tudo. Vai levantar mais líderes, não vai te sobrecarregar. Gente, às vezes tem gente que serve uma vez no mês, né? E acha que é muito. Nada maravilhoso para Deus que a nossa fé. Já falei isso para vocês. Ele também ama colocar-nos em situações em que nós mesmos podemos experimentar e ver que nossa fé é genuína. Uma fé genuína, testada e aprovada acontece apenas quando deixamos Deus nos guiar
em nossas fraquezas, e isso é motivo de alegria. Aqui, agora eu vou passar para vocês o perfil de um pastoreio de crianças, né? O nosso papel como líder, né, de ministério infantil é geracional. Nós vamos gerando uma nova geração, nós estamos gerando. Então a gente tem que perceber qual é o perfil desse pastor de crianças, porque nós somos pastores de crianças. Quando falamos em pastores, não estamos nos referindo sobre ser consagrados, né? Mas com óleo, com anel, né, cajado, enfim, mas uma função espiritual na vida da criança, né? Isso é uma função. E aqui nós sabemos que tem grandes desafios no Ministério Infantil, né? Porque a gente lida com crianças, tem os pais, né? E esse desafio é o que nos transforma, é o que transforma as crianças, é o que mais gera dentro da igreja, porque através das crianças a gente gera jovens, dos jovens adultos, os adultos membros, fiéis da igreja, dizimistas da igreja. Então, o cuidado que a gente tem que ter com as crianças. Não é fácil auxiliar a transformação de pessoas, requer atenção, escutativa, né? Acolhimento e amor. Esse desafio está presente no Ministério Infantil. Tem algumas recomendações para o pastor de crianças, para o líder de Ministério Infantil. Uma delas é chamado por Deus e ter a convicção do chamado. Entender o chamado, né? O porquê você foi chamado. Então, ter convicção, crer que é um chamado de Deus para sua vida. Ser salvo, liberto e dependente de Deus. Então, você ser salvo, né? Aceitou Jesus, batizado e dependente de Deus. A dependência de Deus é o que vai levar ao seu ministério. Ter o seu papel, o papel da família e da igreja, esses 3 pilares, gente. Qual é o seu papel como líder? Até onde você pode ir? Qual o papel da família no discipulado da criança? Qual o papel da igreja sobre você, a família, essa criança? Ter o coração de criança, não atitude de criança, não é fazendo palhaçada, né? Coração de criança é o coração puro que não vê maldade, só vê bondade. Tenha paixão e amor pelo trabalho com crianças, tem que gostar de criança, ter paixão por vê-las desenvolver, né? Seja servo, simples, exemplo e ter ética cristã. Ser servo, né? Servir com simplicidade, trazendo para a realidade da criança, trazendo a linguagem da criança, ser um grande exemplo, que não adianta também eles encontrarem você na rua de um jeito assim que vai falar, nossa, essa é a tia do Ministério Infantil? Então você vai ser motivo de vergonha, de chacota. Então isso não pode acontecer. Isso faz parte da ética cristã. Não falar de um para o outro, não abrir a vida de uma pessoa para outra, não abrir vida do pastor, pastora para as pessoas. Tem tudo isso dos líderes, né? Alegre e ser entusiasmado. Ter atitude e trabalhar em equipe. Saber que cada um tem um papel na equipe, né? Ser amável, compreensível e respeitador de crianças. Olhar a criança com olhar característico para a criança, né? Não olhar a criança como... Porque tem muitas crianças que já têm uma certa idade e a gente trata como crianças grandes, mas a cabecinha ainda não acompanha o corpo. Então a gente tem que olhar, né? Ter esse olhar também para diferenciar a criança que é inclusão, ter um olhar mais específico para eles, né? Respeitar cada um, o momento, o desenvolvimento de cada um. Estar preparado e instruído, né? Geralmente a igreja dá essa preparação, mas também nós temos que buscar por nós. Não vamos esperar, ninguém me orientou, ninguém me passou nada, não vou fazer porque não me falaram. Não, gente, esteja preparado. O que nós estamos fazendo agora, nós estamos nos preparando. Os cursinhos que eu vou ministrando, vocês estão se preparando, principalmente para quem não está no ministério. Na hora que for chamado, que Deus falar, é você, vem, você está preparado. Então, sempre se prepare. Eu tenho isso comigo, né? Então, eu sempre gostei de estar preparada. O tempo que eu não servi no ministério, eu tinha vontade de servir, eu fui me preparando. Então, assim, quando a gente vai na caminhada se preparando, a gente acaba se tornando mais instruído, né? Ter uma boa teologia, conhecer a palavra de Deus, eu tenho que saber a Bíblia de cabo a rabo? Não.
Ter uma boa teologia é conhecer, né? Conhecer o plano da salvação, as principais histórias bíblicas, parábolas, a história de Jesus, enfim, né? Os princípios, como viver a vida cristã. Isso é ter o conhecimento teológico, conhecer a palavra de Deus. Não necessariamente decorar todos os versículos. Isso não precisa, porque a gente tem a Bíblia, é só consultar, né? O mais importante é que você entenda aquele versículo, o contexto, né, daquele textinho. Ser criativo também. E aí tem os 10 Cs do pastor, como proteger as crianças, né? Tem algumas características, mas assim, os 10 Cs são ter chamado, ter consciência desse chamado, você foi chamado, você vai ter consciência dele, que você foi chamado por Deus, Deus vai testificar que é isso mesmo, você vai entender o que como funciona, o que você faz, possuir um coração igual de uma criança, com pureza, respeito, com amor, ser carismático, né? Ser uma pessoa extrovertida, que conversa, que sorri, ser criativo, porque nós vamos ter que criar, né? Atividades, criar contextos para aqueles textos que a gente vai estudar, ser corajoso, né? O que é ser corajoso? Ah, você valentão. Não, ser corajoso é dizer sim e não parar, não estagnar, não retroceder. Confiar em Deus, a obediência, né? O confiar em Deus basta a gente resumir em obediência. Ser um cristão autêntico, não um cristão só dentro da igreja, no ministério. Ser comprometido com a igreja, se comprometer que vai servir, se comprometeu com aquela igreja, né? Não é para você, tem que entrar com a ética cristã, claro, né? Quando você está comprometido. E cooperando sempre com os irmãos, com os outros irmãos. Não é assim, eu sou ministério infantil, não quero saber de mais nada. Só o ministério, não. Ser proativo. Olha, faltou alguém, eu não estou servindo no ministério, preciso de ajuda aqui, sabe? Cooperar. E aí, vamos passar para uma parte. O pastoreio consiste, então, em evangelizar, discipular, aconselhar e orientar a criança quanto à formação espiritual e colaborar com a família. Por que muitas pessoas não permanecem na igreja? Vocês já pararam para pensar? Ou mesmo nós? Por que a gente sai da igreja? Falta de cuidado. Então, quando não é cuidado, a gente foge. Um gato. Você tem um gatinho. O gatinho não é cuidado na casa, o que ele faz? Não tem água, não tem comidinha, não tem lugarzinho gostoso para dormir, não tem uma caixinha de areia. Ele foge. Ele vai para a rua fazer as necessidades, aí ele encontra uma casa e aí ele entra naquela casa e lá ele fica. Até nós que estamos cuidando, vamos encontrá-lo, buscá-lo, trazer de volta. Não é assim? Deus faz isso conosco. Quando a gente não é cuidado, a gente sai, Deus vai buscar de novo, vai buscar. Mas é muito mais difícil para encontrar, né? Muito mais difícil para trazer de volta. Então, vamos tomar cuidado com isso. Da mesma maneira que a gente tem que ser cuidado, a gente tem que cuidar das nossas crianças, da nossa família. Os pais, a gente não sabe, mas os pais passam uma dificuldade enorme com as crianças dentro de casa. Imagina para levar na igreja uma criança com autismo, uma criança hiperativa na igreja, uma criança que tem problema de ouvido e fala muito alto. Imagina, essa mãe, a tendência dessa mãe, desse pai é o quê? Não pisar na igreja, por vergonha, por não prestar atenção no culto, tem que cuidar da criança. Então, gente, vamos ter esse olhar do cuidado. Quando chegar crianças assim, vamos cuidar dessa mãe, vamos fortalecer essa mãe para que essa mãe consiga discipular o filho, porque a igreja tá ali para discipular, sim, mas para fazer um trabalho conjunto com o pai, uma continuidade do trabalho que os pais fazem em casa, que geralmente não acontece, né? Então a gente tem que ensinar, cuidar. Eu falo que nós, no ministério, nós somos como ama de leite, né? O filho não é nosso, mas a gente amamenta. Então, vamos cuidar, vamos amamentar esse rebanho, vamos preparar o caminho para a próxima liderança, ensiná-los a liderar, né? Pense e reflita, né? Faça com que o Espírito Santo oriente vocês, é muito importante. Nós vamos orar agora, ficamos por aqui o nosso estudo de hoje e amanhã nós temos um novo estudo,
né? Falta o estudo de amanhã e o de sexta-feira. E eu vou agora orar com você. Só vou deixar uma perguntinha para reflexão. Será que Deus está orgulhoso ou decepcionado com o que você faz durante o período que está com as crianças, né, para servir ao ministério infantil? Será que Deus está feliz? Quem não serve ainda, será que Deus está feliz com a vida que você está levando? Ou às vezes se escondendo para não dizer sim? Então vamos refletir até amanhã e vamos agora pensar, refletir, orar, né? O Espírito Santo nos conduza. Vamos orar? Fecha os olhos. Pai, muito obrigada por essa palavra. Essa palavra entrou em nosso coração, entrou em nossa mente. O inimigo não tem vez na nossa mente, somente a sua palavra que firma e cria fortaleza. Nossos pensamentos, desejos, nosso coração estão cativos a Ti, Pai. Caia por terra qualquer obra do inimigo, caia por terra qualquer ansiedade, angústia, raiva, depressão, inveja, ódio, ira, caia por terra agora, Senhor, na autoridade do Seu nome. A vida dos nossos líderes estão protegidos e guardados, Paizinho, no Seu nome, na Sua autoridade, Pai. Senhor, sonda o coração de cada um, traz à tona, Senhor, onde que essas pessoas que estão aqui ouvindo pararam, retrocederam, não querem continuar, estão sentindo cansaço, traga à tona ao pensamento, para que as pessoas possam entender, possam refletir e que o Espírito Santo as conduza a retirar esses pensamentos ruins, a fechar essas feridas e que o coração, a mente estejam dispostos a servir nossas crianças com todas as características que uma líder possa ter, com todos os princípios, Senhor, com todas as funções, entendendo a função, entendendo o chamado a qual o Senhor a chamou. Eu abençoo cada uma, os seus lares, as suas famílias, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vocês sejam sempre fortalecidas no Senhor. Bom, fiquem com Deus.